Wanda, gostávamos que falasses algo sobre a tua relação com as artes e o modo como te aproximas e o teu percurso de formação se aproxima das artes. O primeiro contacto que eu tenho com as artes foi através dos livros de história. Depois tive uma boa professora de desenho e eu comecei a gostar de desenhar ou até de pintar. Então decidi, eu quero é ser pintora. Depois, não fui logo para os Seixais Reis, fui para a escola Rainha Santa Isabel, a escola secundária Rainha Santa Isabel, daí também tive uma excelente professora. No meu décimo ano, fiquei assim um bocadinho indecisa. Eu pensei, vou para pintura, mas tive filosofia pela primeira vez, tive um excelente professor e eu ficava com a leitura dos filósofos e foi uma descoberta para mim e eu fiquei indecisa se não iria para a filosofia em vez de pintura. Mas resolveu-se no 11º ano, quando tive uma professora que não era tão boa. Falei, não, vou mas é continuar com a pintura. Depois fui para os Soares dos Reis, depois fiz a prova específica, a frição, que não me correu assim muito bem, não consegui entrar nas Belas Artes e decidi fazer um curso de desenho na Gesto. Escolhi as Belas Artes em primeiro lugar e em segundo lugar as Caldas. E acabei por entrar nas Caldas, e ainda bem. É uma escola que, à partida, tem um perfil diferente das Belas Artes, na organização do saber, na relação entre as disciplinas, na Sim, proposta na pedagógica. Como é altura, que era exato nesse momento? aquilo, exato, artes plásticas estavam a funcionar, era um pavilhão. Um pavilhão grande em que o primeiro, segundo e o terceiro ano estava todo em contacto. Tanto porque no primeiro ano, que era diferente das Belas Artes aqui no Porto e em Lisboa, no primeiro ano tinha-se escultura e pintura, e tecnologias da pintura, e tecnologias da escultura e artes plásticas. Ninguém era obrigado a escolher à partida, não é? Tinhas um primeiro ano em que ias experimentar. E só depois, no segundo ano, podias escolher, continuavas com artes plásticas, na mesma, mas escolhias se querias a variante pintura ou escultura. E como era uma escola pequena, éramos poucos alunos, aquilo funcionava bem, funcionava muito bem porque estavam todos em contato uns com os outros, podíamos, mesmo que a nossa direção fosse para a pintura, podíamos experimentar a escultura, estava tudo ali em comunhão, vá lá. E depois tínhamos logo à partida o contacto com os outros anos, logo ali. E para além disso também estávamos um pouco fora da cidade das Caldas, então estávamos ali confinados àquele. Era uma comunidade artística. Era, e eu lembro-me que apesar, pronto, nos primeiros anos na universidade há sempre grandes festas e saídas à noite, e apesar disso, toda a gente estava às 8 horas 8h30, na Matel, era assim que se chamava. E, inclusive, eu lembro-me, tinha amigos meus que, como não podiam trabalhar ao fim de semana, que assaltavam a escola para ir trabalhar. Saltavam os muros e iam trabalhar. Que possibilidades de ação, experimentação e prática existiam lá na altura? Bom, havia temas e havia propostas, embora pudessem ser sempre alargadas, que se tinham que cumprir. Mas depois, dependendo, acho que toda a gente podia dar a volta. A minha turma até era assim. Tive sorte com a turma. Gostava de experimentar e gostava de dar a volta às propostas. E, aprendi a fazer gesso e trabalhar o barro e fazer estruturas, soldar, se fosse preciso.
É uma coisa mais prática e mais técnica, que depois se vai revelando quando pensas um trabalho ou quando tens um trabalho mais conceptual. Se tens ideia das técnicas que tens à tua disposição, é muito mais fácil, acho eu, desenvolver esse trabalho. Especificamente, houve experiências performativas, digamos assim, entre aspas, no teu percurso nas Caldas? Ou seja, como é que, como é que a linguagem da performance e da ação interferiram em algum momento ou estavam presentes? Porque havia professores que o faziam ou os próprios alunos desenvolviam ações com Não, os cariz próprios alunos performativo ou desenvolviam, não? eu lembro-me do trabalho de uns amigos para artes plásticas, que era uma ação, eu lembro que era uma ação, que era uma coisa, pronto, era uma coisa assim um bocado estranha, saíam do balde de lixo, de um contentor de lixo e andavam a empurrar. E aliás, no próprio trabalho, porque nós tínhamos anatomia, pronto, tinhas que saber o esqueleto, os ossos, essas coisas todas, mas depois tinhas que fazer um trabalho prático para a disciplina. E nessa altura o trabalho prático era livre, totalmente livre. E aí, por exemplo, isto no primeiro ano, a maior parte das coisas havia muitos trabalhos performativos. Mas depois nas escalas também começou a haver performance. Isso não nos meus primeiros 3 anos, mas mais tarde, quando se mudou para as instalações onde é agora, é ESAD, havia performance. Mas tu situas-te fundamentalmente no contexto das artes plásticas, dirias? Estarias de acordo com esse? Sim. Com esse é o teu lugar? Sim, sim, artes plásticas. No sentido também mais amplo, acho eu, do que... Há aqui um efeito geracional, não é? Que transparece um pouco neste projeto Peace Buin que vocês criam. Tu, a Rosa Batista, a Irene Loureiro e a Sara Santos, em 2005. E há aqui um certo ethos de uma geração que quer fazer coisas novas, de uma geração que quer tomar posição em relação a práticas, modos de fazer, porque na apresentação deste coletivo, e a ideia também de coletivo é interessante, que percepção de coletivo é que tinham? Queria saber que falasses um bocadinho deste projeto. Como é que decidem fazer este coletivo? Porquê que querem fazer um grupo, juntas? De que forma aquele era, como designam, um projeto aberto, que aqui começa a aproximar-se bastante de uma linguagem onde a performance e o vivo estão presentes, num desejo de ação, num desejo de criar formas de comunicação e de relação com o público também novas. A bem verdade, o coletivo Peace Buin surge até porque a Rosa e a Sara fizeram um projeto fictício para uma disciplina. Titulava-se Peace Buin Convida, e em que Peace Buin convidava vários artistas para fazer um grande projeto que era uma casa para ser habitada. Esse projeto fictício deixou de ser fictício para se tornar realidade. Pronto, no fundo é isso. Foi isso. E essa vontade, nós já tínhamos vontade de trabalhar juntos. Aliás, nós vivíamos em 3 casas, lá nas Caldas. Começou a ser conhecida por gueto, porque eram 3 casas seguidas, em que também havia alguns professores, pelo menos vários professores frequentavam a casa. Um deles até alugava lá um quarto. E havia ainda pessoas que estavam ligadas, eram pessoas ligadas à ESAD, mas haviam já, em 2005 eu já não estava a frequentar a ESAD. Mas o facto é que vivíamos todos ali juntos e havia sempre essa vontade de fazer uns com os outros e de mostrar, cada vez que fazíamos uma coisa, íamos mostrar e íamos opinar em relação ao trabalho do outro, e essa vontade sempre esteve presente em fazer
não era só fazer exposições, mas fazer a festa ou gerar convívio, no fundo. Nesse contexto em que surge também, porque nós tínhamos, eram 3 casas que estavam, que não eram prédios, podíamos estar à vontade, não é? E depois tínhamos um grande terreno também à volta, o que nos permitia fazer arraiais e aliás, permitiu fazer-se esse tal projeto que foi o buraco, em que se escavou um buraco na terra de um cubo de 2,80 por 2,80. Foi feita a inauguração poética e depois várias coisas aconteceram no buraco. Eu, nessa altura, eu comecei a ter assim, era o coletivo Pisoim, depois também comecei a ter outro coletivo que era os Cospe na Cobra. Depois, mais tarde, foi as Mio, os Motor. Sempre, acho que toda a gente ali tinha vontade de trabalhar ou de se juntar para fazer coisas. Falas a certa altura, nos documentos que vão dando conta deste Peace Win, em alguns objetivos. E um deles passa por essa ideia de que se pretende uma comunicação viva e que se pretende uma forma nova de chegar às pessoas e de, digamos assim, contornar uma arte mais mortificada do museu, das exposições clássicas, dos modos clássicos da arte estar. E quando falámos há pouco sobre a tua experiência com um trabalho em torno da obra do Ferreira da Silva, que desenvolveste na Católica, no Porto, para onde depois vais fazer digamos assim, um percurso também de aproximação à reflexão e a uma certa vontade de manteres em contacto no sentido de estudar e de pensar o meio e a criação. Mas, por exemplo, o modo como tu depois direcionas a atenção para a questão do espaço público, o que é que isso traduz? É uma arte que pretende criar formas de comunicação e produzir, digamos assim, encontros e relações entre pessoas, e isso, a certa altura, parece, para quem olha para o teu trajeto, que te aproxima da ideia da ação desenvolvida em certos lugares, não é? Então era um bocadinho para falares nisso. Ou seja, ver de que modo é que esta questão do espaço público aparece e de que modo é que essa experiência coletiva que tiveram com o buraco acaba por ser um gerador também no teu trajeto pessoal. Estive sempre assim interessada num lado de uma arte mais relacional, quase, não vou dizer uma obra de arte total, mas uma coisa que mexesse com outras coisas. Não quer dizer que tudo o resto está mal, não é isso, é o meu interesse. Porque eu andei um tempo só interessada em vídeo, em fazer vídeo. Quando vi o buraco e decidi, eu tenho que regressar ao desenho, mas eu queria regressar ainda não sabia como é que havia de o fazer. Peguei primeiro numas folhas A4, comecei por experimentar o objeto riscador na folha de papel, ao mesmo tempo que ia ouvindo música. E ouvindo a música, pronto, e depois convidaram-me numa altura para expor num festival. Escolhi 13 desenhos. Estes desenhos têm que ter som. Não vou apresentar só os desenhos. Ter som. Então, fiz uma playlist das músicas que ouvi. Bem, este lado também do processo, também evocar este lado processual quando a coisa é mostrada ao público. As músicas a playlist que eu fui ouvindo quando estava a desenhar. Então o que é que eu fiz? Peguei nessa playlist e peguei numa máquina de escrever e digitei essa playlist na máquina de escrever e gravei esse som. Então a esse som juntei o Steve Reich agora não me estou a lembrar mas é uma música que ele tem são viagens de comboio. Juntei
um pouco, fiz uns cut-ups do Steve Reich e juntei à máquina de escrever e pronto, e esse era o desenho, o som do desenho. Eram os desenhos na parede com umas colunas em que se ouvia esse tchac, 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 da máquina de escrever. Já nessa altura, pá, achava que realmente os desenhos deviam ter som. Depois passei para. Foi mais tarde, como eu precisava, quero. A arte é um momento de liberdade, então eu preciso de não vou estar confinada só uma folha de papel A4, então passei para uns grandes, para um grande formato e comprei um rolo de papel 10 metros e depois tinha o meu ateliê, então eu abria a folha no ateliê e ficava lá a riscar o tempo todo. E curiosamente, quando alguém me perguntou se eu queria expor, eu disse logo que não. Porque não me agradava a ideia porque para mim o desenho não era só esse lado formal do risco que eu imprimi, eram outras coisas, eram outro tipo de relações que eu tinha criado. Porque depois comecei a abrir, cada vez que ia, antes de desenhar, colava uma folha em branco, colava no papel, depois riscava, depois tirava essa folha, ficava um espaço vazio e aí ia pontuando ou com pintura ou com coisas que tivessem a ver, por um lado, com a minha vivência. Então, os desenhos não era só esse lado formal, não era só aquela pintura que eram, por exemplo, houve uma vez que repliquei uma pintura de um restaurante que costumava ir, que tinha uma pintura mural, e eu repliquei essa pintura no desenho. Não era só isso. Ele também, esses desenhos eram assinados por um amigo meu, em que eu pedia, eu não vou assinar este trabalho, não quero ser assinado, para mim só faz sentido ser assinado se o desenho for assinado por ti. Então então eu vou assinar os teus desenhos e assinava com o tipo de letra que ele fazia street art, com o tipo de letra das coisas que ele fazia na rua e acrescentava coisas. Punha gueto ou do tamanho porque os desenhos eu comecei a reparar, talvez esse lado, se quer dizer site específico, não sei se lhe chamaria, porque são coisas que o desenho vai convocando e as coisas vão andando. Eu comecei a reparar, o desenho é do tamanho da parede do sítio onde eu o construo. Pronto, e já vem com essa coisa impressa. Então ele, por trás do tamanho da parede daqui, do gueto, ia acrescentando coisas, com um tipo de letra que até nem era muito visível, porque ele fazia lá as composições dele. Acho que desde aí as coisas começaram a ir logo para um lado mais relacional, ou mais da ação, ou até a ver com a minha própria vida. O desenho para ti é também um processo, mais que um objeto final, fechado, que é um processo, que é um dinamismo. O modo como referiste também esta recusa da assinatura é também uma recusa da construção de uma autoria fechada, não é? De uma marca fechada. Estas ideias fazem do desenho um conceito muito mais amplo do que tradicionalmente ele é, ou da sua ressonância mais tradicional, não é? do desenho. Como é que ele depois evolui com o tempo? Porque tu depois mantens-te muito próxima de um outro conceito que eu acho que resulta deste processo que descrevias, foi muito interessante no sentido de nós percebermos como é que aí chegas,
que é essa ideia que referes já diversas vezes do desenho como ação, ou do desenho ação, ou do desenho de ação. Podias também falar um bocadinho sobre isso? Como entendes esse desenho de ação? Quando estava nessa coisa dos desenhos de depois do buraco, tem a ver com essa. Eu só em 2012, eu comecei a fazer isto em 2005, estes desenhos. Só em 2012 é que eu me sentia à vontade para expor. Convidaram-me. Nunca era nada também, nunca impus assim. É como me sentia à vontade para expor. Convidaram-me para expor e. Bom, está na hora de expor os desenhos. Agora, como é que vou fazê-los? Porque essa ideia de os meter, de os colocar só na parede, até porque eles tinham enxertos e excertos, nunca, sempre fui avessa a isso, porque se eu os expor na parede, se eu os pusesse unicamente na parede, as pessoas iam lá e iam ver o quê? O lado formal. E o que me interessava também era aquilo que o desenho foi convocando. Convocou o Calvete para fazer as assinaturas, ou convocou a pintura do restaurante, não sei quantos, que agora deixou de existir, só existe só existe no meu desenho porque remodelaram o café. Convocou, por exemplo, porque houve um desses desenhos, um dos primeiros, eu cheguei lá e fiz uma peça com o Ferreira da Silva em cerâmica, uma peça riscada, depois coloquei a peça em cima do desenho e recortei a forma da peça no desenho. Então o enxerto seria a cerâmica e o enxerto seria o bocado que eu tirei. E esse bocado que tirei pertence ao Ferreira da Silva. Era uma dádiva. Normalmente eu funcionava assim. Por exemplo, o Calvete, eu também lhe dei um enxerto. Ia criando este tipo de relações, de troca até. E como é que eu ia fazer? Não que eu quisesse estar a desvelar todo este processo, mas por outro lado queria também que as pessoas percebessem, ou que chegasse para as pessoas a pensar que não era, o que estava ali em causa não era só os meus riscos, ou eram também outras coisas, outro tipo de relações. E então, quando eu expus essa primeira vez, então peguei em 8 bancos de casa, escolhi 8 desenhos. 8 bancos de casa, 8 desenhos, todos assinados por Calvete, então estavam todos em coluna, em cima dos bancos, com a assinatura do Calvete para fora. Quem não conhecesse, até houve uma amiga minha que não sabia o que é que eu andava a fazer e viu as assinaturas do Calvete e pensou, isto é um trabalho do Calvete, não é nada um trabalho da Amanda. Pronto, e esse lado também me interessa. E depois chegou uma certa hora em que, como essa exposição era uma de 3, que chamava-se Eu, Tu, Depois Nós, que era normalmente o trabalho colaborativo. Primeiro era uma exposição minha, depois era uma exposição da minha amiga, da Maria, e no último dia seria uma exposição de nós as duas. Portanto, havia elementos que ligavam umas coisas às outras. Então, a uma certa hora, a Maria chegava e nós íamos desenrolando os desenhos e eu ia falando aquilo que me vinha na altura, falando acerca do desenho em questão ou não, e ia funcionando assim. Já esse lado de desenho de ação já vinha aí, mas eu simplesmente fiz, eu não estive preocupada em saber se aquilo que eu estava a fazer seria desenho de ação, ou seria performance, ou o que é que seria. Eu simplesmente
ia fazendo, ou aquilo que o desenho ia pedindo, aquilo que o desenho ia convocando, o que é que eu estaria mais interessada em mostrar ou não. E tinha a ver, e depois também me interessava sempre esse lado não só processual, mas da própria vida. Englobar. Porque o ser artista também condiciona a minha vida, não é? Assim como a minha vida condiciona a minha arte, ou aquilo que eu faço. Isso é arte. A certa altura, vês também que esse desenho de ação te permite, por um lado, estar próxima de uma arte livre, de uma liberdade da arte que para ti é importante, não te prenderes a conceitos, formatos, não é? Que possam encerrar essa liberdade total, não é? E restrita da arte, mas queria também perguntar-te de que modo é que, a partir de 12, fazes uma exposição, mas há outras formas de chegares ao público que, entretanto, vêm acontecendo, que também são muito diversas, não é? Por exemplo, naquele projeto que tivemos em exposição agora nesta ocasião, em que se desenvolveu este trabalho de exposição, criação, debate aqui no TAGV, nos desenhos que tinhas em exposição, tínhamos contextos de criação muito diferentes em relação, por exemplo, relação com espaços naturais, processos que estão entre a video performance e a performance, processos que implicam uma prática site-specific claramente assumida, no sentido de interagir com as singularidades e as particularidades de um espaço, né? De um espaço de referência, pode ser o botânico, pode ser o meio aquático, não é? E isso instaura processos e sentidos que são também formas que me levam a perguntar como é que elas ocorrem nessa tua relação com o público, porque dizes, em 12 fiz pela primeira vez uma exposição. Como é que se manteve a partir daí a relação com o público, o acesso à tua criação? Ela ocorre sempre no contexto da exposição ou amplia depois para estas novas formas? Porque algumas destas formas que tu trouxeste em vídeo, eu não sei se elas foram assistidas ao vivo por público. Não foram. Não foram, não é? São video performances? Estarias confortável com essa designação? Video performance, acho que é assim. Não sei se Que chamaria objetos video são estes que tu performance. apresentaste ali? São desenhos de ação? Que espaço é que elas ocupam? E tu também, como é que te relacionas com aquilo que nos mostraste? Porque eu sentei-me e estive a ver, e várias pessoas viram, e portanto elas estão a ver um processo artístico, estão a ver ações. Como é que entendes aquela proposta, ou aquele tipo de propostas que nos apresentaste aqui? Acho que foi o desenho que o convocou. Uhum. Parte do desenho. Mas também, por um lado, não posso negar também que o interesse que eu já tinha no vídeo. E pronto, e, no fundo são ideias, o ateliê na cabeça, não é? Que vão surgindo e depois aparece-me em forma de vídeo, ou vou fazer isto, ou aquilo, e às vezes nem penso muito, ou às vezes sim, às vezes tem essa proposta, há uma proposta de exposição, ou outras vezes há uma necessidade de fazer. E faço, não questionando também, não estando a pensar como é que vou chegar ao público. Às vezes não penso, se há uma necessidade de fazer, faço. Outras vezes há propostas exteriores. Eu acho que a primeira vez que comecei a trabalhar com o Sérgio em vídeo foi para uma exposição em que eu tinha feito um poema já há uns anos que se intitulava Arte de Fogo, o poema, e que já englobava os quatro elementos: ar, terra, fogo, água. E eu quis pegar em Arte de Fogo, quatro desenhos de depois do buraco. Pegar em desenhos que já tinha feito e olhar para eles de uma outra forma. E então surgiu-me o vídeo, fazer o vídeo
E foi o vídeo e foi uma fotografia. A fotografia que até que deu depois seguimento àquele vídeo do Tribu em que eu mergulho. Uma fotografia em que eu estou a mergulhar no desenho. E pronto, isso surgiu nessa forma. Era um vídeo, uma peça eram no fundo são 4 desenhos, em que esses 4 desenhos têm um desdobramento. Um desdobra para um vídeo, outro desdobra para uma cerâmica, ou aquilo que eu chamo de enxertos. Ou neste caso até é um conceito da botânica, não é? Em que ao desenho tu fazes um enxerto então um desenho que pode ser uma macieira, faz um enxerto de uma pereira, ou nesse sentido. E, portanto, tu situas o desenho com esse lugar de potência. Mais tarde tu vens a desenvolver, no contexto do Colégio das Artes, também e estás em curso com um projeto que tem um título de desenho com potência. E referias há pouco a ideia de que esse desenho de potência é esse lugar de origem permanente, não é? Da criação, digamos, um lugar aberto, um lugar de origem permanente do artístico. E quando falavas sobre isso, referias também que isso tinha muito a ver com a tua condição de artista, com o ser artista, e com essa ideia, sobre a qual agora te perguntava também, sobre esta noção de potência, do desenho com potência, digamos assim, se podemos falar que o desenho com potência é ainda, acho, se isso estarias de acordo, uma forma de desenho de ação. É uma outra forma de dizer o desenho de ação. De que modo este desenho com potência é ainda uma forma de tu alargares essa prática do excerto, essa prática da inclusão e daquilo a que chamas o alargamento, não estritamente da performance, do próprio desenho, não é? De um desenho que é ilimitado, não é? Que gera um processo ilimitado de ressonâncias, inclusões, diálogos, cruzamentos. Era um pouco para falares desse processo e também do que é que te motivou a manter uma relação com a academia, com o ensino, com um curso de doutoramento, se é esse desejo também tens de manter uma reflexão ativa sobre o teu próprio processo de criação. Interessa-me esse lado do desenho da ação, porque também me interessa chegar a um ponto em que o desenho se faça a si próprio. O que ele se vá fazendo a si próprio. Agora, falando da academia, eu senti mesmo necessidade porque estava a sentir que estava a ficar um bocado aprisionada. Então senti necessidade para já uma nova cidade, não é? Depois novas pessoas e uma coisa que me obrigasse de certa forma, ou tinha essa necessidade de aprofundar o desenho, ou elevar aquilo que eu faço, ou elevar ou alargar aquilo que eu faço noutro contexto e noutra situação. Numa situação em que, se calhar, se eu em casa também posso ler uns livros, mas é diferente. É diferente de estar na academia, estás com outras pessoas que também têm outras, ainda por cima, ali no Colégio das Artes, tem um leque de pessoas que são de várias áreas, em que podes estar com as tuas preocupações, com as tuas reflexões, mas também estás em contacto com os teus orientadores, com os teus colegas. E eu estava com necessidade disso, e daí procurar a academia. Eu acho que foi o projeto de tese que me levou a muita coisa, e agora tenho que tentar resolver a parte da escrita, que isso ainda é outro processo, porque eu não quero eu não sou teórica, não quero estar a escrever como
como uma teórica da arte, não sou filósofa, também não quero estar a escrever como uma filósofa, e também não quero que o meu trabalho se justifique numa escrita ou num discurso, e é que eu acho que torna interessante e desafiador, porque como é que vamos tornar discursivo ou tornar um discurso este lado prático sem tentares validar, não é? Porque o trabalho prático deverá funcionar só por si, nem explicar, nem... Isso é uma coisa que se torna difícil. No fundo, o que eu quero é tentar, com o meu trabalho, parte da tese, parte mais de escrita, quero tentar encontrar uma voz para o desenho. Como é que ele se pode inscrever? Como é que... Uma das questões que aparece também no teu projeto é essa ideia de que essa busca, esse entendimento do desenho, para além dos seus limites tradicionais, formais, está intimamente ligado a um desejo e a uma forma de entender o próprio gesto da criação, não é? Por vezes fala-se hoje também na dificuldade que temos em designar o que os criadores fazem, porque cada vez menos é fácil encontrar conceitos que possam descrever o que as pessoas fazem. Nas artes formativas, estritamente, isso está a acontecer até na dificuldade em fazer uma ficha técnica hoje de qualquer espetáculo. As pessoas não são estritamente como atrizes, não são estritamente como artistas plásticas, como performers, como videastas. E às vezes aparece o conceito de criador. E esse é, assim, um conceito que eu gostava de trazer aqui por causa deste trabalho que apresentaste aqui no TAGV, que se chamava Performance Ecuménica. Porque este ecuménica, de algum modo, é quase o teu modo pessoal de resolver a ideia. Eu sou uma criadora, eu faço coisas, eu quero fazer coisas, eu quero criar, eu quero ter uma criação artística, mas ao chamares esta performance ecuménica, o que é que tu pretendeste exatamente? Ou porque é que lhe chamaste assim? Foi pelo modo como ela também foi produzida, foi feita, como ela incorporou ali componentes também plásticas, componentes performativas, sonoras, musicais. Qual foi aqui a Sim, tua motivação? foi nesse sentido. Uma coisa que também se foi compondo, ou também queria que fosse uma espécie de celebração de união com o desenho, e daí o ecuménico, depois uma coisa que tem mais a ver com a própria universalidade, com a própria terra. Acho que foi por aí. A experiência que aqui fizemos em termos da produção da performance permitiu-te experimentar ou concretizar algo em especial que quisesses, ou como é que foi o processo, no sentido também do teu próprio processo de criação e de criação dos teus trabalhos? Permitiu, porque já o sítio em si, não é? Todo o palco e ser possível, essas possibilidades até pouco técnicas. E pensar também alargar, se calhar, porque se não tivesse tido essa proposta, esta proposta se calhar não tinha feito este projeto, não desta forma. Quando me fiz esta proposta, eu não tinha pensado em nada. Pronto, tinha pensado se calhar pudesse apresentar um tipo de vídeo, pronto, isso podia ser, mas a performance em si e até o desenrolar, como é que se vai de um tipo de vídeo para uma performance e depois para uma conversa, o próprio desenrolar das coisas não tinha feito assim, foi acontecendo, foi-se desenrolando. Mas ao mesmo tempo também foi mantendo muitas características do teu trabalho, não é? Naquilo que aconteceu. Pronto, mas isso tem a ver com aquela questão do ateliê na cabeça, não é? Para cada lado que tu vais, tu levas sempre o ateliê, não é? O ateliê, o teu fazer, e até tens sempre aqui um monte de coisas que te fazem a ti próprio, que tu és, que até o próprio caminhar na rua
pode levar a... Alguém te disse uma coisa, ouviste uma coisa, alguém te disse outra, e aquilo vai ficando na cabeça, o livro que lestes, aquele autor, e muitas vezes tenho muita dificuldade, porque no primeiro ano eu até da universidade, aqui no doutoramento, fiz o projeto de tese, depois eu fiquei sem, eu tive quase um ano inteiro sem desenhar. Foi um bocado afoito para mim, não riscar, não ter algo físico. Porque eu preciso também dessa parte física das coisas. Foi um bocado... Mas, por outro lado, o facto de me ter privado de desenhar também me levou a outras coisas. Eu comecei a pegar em desenhos antigos e há coisas que não estão fechadas, que não têm que estar. Aquele desenho está acabado porquê? Há sempre coisas que podes ir e até as pessoas dizerem-te coisas. Eu lembro-me que, não sei se isto é bem verdade, porque nós também fazemos as nossas... Mas eu lembro que eu quando comecei, quando estava no início destes desenhos, depois de buraco, ouvi um burburinho de um professor que disse: porque não, por causa, a citar Lyotard, a dizer que não se pode ter na mesma superfície algo abstrato e algo figurativo. Não se pode. Hoje em dia pode-se tudo, como se sabe, não é? Se pode. Eu vou já aqui a fazer... E foi assim até que surgiu o excerto. Como dispositivo, não é? Como De trabalho. dispositivo, sim. Alguém te diz alguma coisa, tu ficas a pensar aquilo, ou até alguma notícia que ouves, ou alguma coisa que te fica na pele e que tu tens que... E aquilo vai ficando, vai tomando formas. Há um aspecto, quando referes a esta ideia apelativa, não é? E que tem uma certa radicalidade, que é a ideia do ateliê na cabeça. Como é que ela também se retraduz na tua condição de artista, no sentido também do artista biográfico, quer dizer, como se vive assim, como é que se transita na tua resistência também ao efeito de assinatura, ao efeito marca, ao efeito mercado da arte? Como é que resolves também isso, que é a necessidade de sobreviveres como artista? Como é que consegues fazer aqui, tu tens um trabalho de criação, ele chega ao mercado, ele está num circuito, ou como é que avalias essa componente também do teu trajeto? Eu não tenho galeria, é porque não calhou. Não quer dizer que eu também tomo posições assim radicais. Mas vai acontecendo, ou tenho, neste caso, tenho arranjo dinheiro para a produção, ou então vou fazendo coisas paralelas. Normalmente trabalho com os amigos, fazer cenografia, e depois tenho um pai excepcional que me tem apoiado. Perguntava-te algo aqui sobre este ano de 2019, em que estamos aqui a falar, porque voltaste a fazer uma criação com o coletivo Piso Buino, que teve uns anos sem atividade continuada. E perguntava-te isso também pelas razões que te levaram a ter vontade de fazer algo outra vez com este coletivo, que fundaram ou cofundaram em 2005. Há muito que todas nós tínhamos vontade hoje sou eu, amanhã é a Sara, anteontem foi a Rosa. Pronto, agora vamos dizer que os astros se juntaram e então surgiu agora estarmos as quatro e com vontade de reativar, ou vá lá,
o coletivo. E foi bom. Convidámos com este projeto, Vênus em Fúrias, convidámos o Ruben e a Maria para participar, para pensar este Vênus em Fúrias em conjunto connosco. Tu referias que o que vocês fizeram é uma espécie de teatro performance, ou performance quase teatro. Não sei muito mais bem, um acho, bocadinho como o assim, Ruben ele este chama, híbrido que é teatra. teatro. Teatra. E porquê que quiseram desta vez fazer uma espécie de dramaturgia e trazer algum texto? Foi de experimentar também com com esses componentes? Há um lado até bastante, não vou contar agora aqui as minhas, mas há um lado bastante prático. Prático, okay. Ocasional. E ocasional, um lado bastante prático e ocasional. Nós tínhamos pensado fazer uma coisa, não dava, então tínhamos pensado fazer outra, não dava, então se é para fazer, então vamos fazer desta forma e foi assim. Não foi, agora estamos fartos de fazer coisas, não vamos pintar, não foi nada disso. Foi coisas práticas, até com a própria situação, com tudo O que joga era a Vênus favor. em Fúrias? Queres falar um bocadinho disso? Ou é em si, o projeto? Posso falar. Pronto, a Vênus já tinha vindo desde a casa. Nós tínhamos uns projetos para a Vênus, que não vou estar agora aqui a falar, e tem a ver com isso, do modo que um projeto que era a Vênus se desenrolou e pronto, em fúria. Está chateada, a Vênus está chateada, pode ser com a própria condição de artista ou com várias coisas, e tem a ver com isso, com o artista estar sempre nessa situação frágil e precária e de estar sempre toda a gente a ver até que ponto é que mais os artistas plásticos do que até os músicos e isso, quando é que vão fazer coisas de borla e de graça, porque o artista não precisa de comer. Mas acho que esta situação não é, vamos fazer uma exposição, não sei quem, convidas não sei quantos, vem pôr aqui umas coisas que eles já têm, não precisam de ninguém a gastar dinheiro, já têm lá umas coisas em casa, vêm pôr aqui, não é? Pronto, um bocado essa situação, que muitas vezes acontece mais no caso dos artistas plásticos, até pela própria natureza da obra, do que em caso na música ou no teatro. Tem muito... Pronto, e depois, quer dizer, ninguém pergunta, então, mas tu queres apresentar esse quadro que já apresentaste há não sei quanto tempo e não sei o quê. Não, é umas coisas... Tem a ver um bocado com essa situação. Que é uma situação, de facto, hoje muito premente, também nas artes formativas, na precariedade, num déficit de reconhecimento do trabalho artístico, não é? Que é muito comum. Queria também ouvir-te um bocadinho para falar um pouco sobre como é que vês a arte hoje. Tu frequentas as grandes exposições, os grandes museus, isso não tem interesse para ti? Ou como é que avalias o estado das coisas, ou que relação tens com o panorama da criação portuguesa contemporânea e com o sistema artes que hoje temos no país? Temos alguns polos artísticos, temos alguns polos já mais fortes em termos da museologia, não é? Nacional, internacional, transnacional, na verdade. Como é que olhas o teu tempo, o tempo de agora? Que há há muitas coisas boas a surgirem, há muita arte a surgir, e as coisas boas, e gosto de ver. Agora, só posso ficar um bocado avessa e às vezes incomoda um bocado essa coisa que a gente costuma chamar arte, no sentido dessa coisa mais
não vou dizer que se é polida ou... Eu gosto de me sentir bem nos locais que frequento, não é? Agora, se eu vou a uma exposição, uma galeria, em que me sinto pouco à vontade, é de estranhar, até porque eu sou do meio, não é? Porque há coisas que há toda gente de nariz empinado e... Depende, eu acho que depende da situação. Isso também isso não gosto, nem quero que aquilo que eu faço caminhe para esse lado. Ou quero-me sentir à vontade. Quero que as coisas que eu faço façam as pessoas sentirem à vontade. Ou não gosto de elitismos nem de faltas de humildade. E isso desde sempre nas artes plásticas ou nas artes visuais, desde sempre houve, não é? Arte feita para uma elite ou para a burguesia. Bom. O modo como tu vais preservando o teu trabalho, que tipo de relação tens com isso? Que tipo de práticas de documentação ou de registro tuas tens em relação ao teu trabalho? Como é que entendes essa componente? Sou um bocado caótica e já devia ter um site que não tenho. Tenho que perder algum tempo a fazer, mas o tempo também não chega para tudo. Principalmente para aqueles que não têm, que não são abastados. Mas quero fazer um site e como o trabalho que eu tenho, salvaguardando coisas que vou trocando com os amigos ou oferecendo, assim, então está tudo lá em casa, por isso está tudo condicionado. Portanto, por exemplo, o trabalho que envolve vídeo, ele é em si já um registro, não é? Que fica em registro. Sim, isso tenho trabalho com o Sérgio. Mas vais expondo esse trabalho em ocasiões públicas. Ou os teus trabalhos periodicamente vais tendo essa relação com o público ou é só dependendo de solicitações e ocasiões? Exato. Não Ok. tenho... Nunca surgiu, agora preciso de... Porque eu até devia começar a dizer que não. Porque preciso também de escrever e de fechar a tese. Mas tenho assim algum volume, tenho algumas ideias, tenho algum volume de trabalho que ainda não sei como é que vou fazer. São coisas que precisam de ser... Porque há coisas que têm... Há solicitações que tens e depois há coisas que têm que ser feitas. Que vais fazendo. E eu tenho uma data de coisas que têm que ser feitas. Até objetos e restos de performances. Por exemplo, uma performance que eu fiz há pouco tempo na Eletricidade Estética, nas Caldas. Até tinha novamente a ver com esse lado de cultivar o desenho, de semear o desenho, esse lado mais da terra e que eu fiz uns instrumentos de cultivo, mas com lápis. E pronto, e depois eu rego o desenho e tanto o desenho vai-se desfazendo. Pronto, eu não deitei o desenho fora. Então, deixa ver o que é que vai surgir. Pronto, o desenho está ali. Então estava um vaso, misturei o desenho com terra, vaso, pronto, reguei, ficou, secar. Agora tenho que desenvasá-lo, vá lá, ver que tipo de objeto vai ficar. Pronto. Isto há sempre uma recuperação das coisas, ou tem a ver com esse lado de fazer também. E pronto, agora esse lado de preservação pronto, realmente há um aproveitamento das coisas, tipo, eu não deito hoje as aparas que eu de aguçar os lápis, eu não os deito fora. Há de surgir, já surgiu várias ideias, já surgiu coisas para fazer com elas.
Tendo em conta o teu percurso de formação e com a relação com as escolas, tu passaste Soares dos Reis, Católica, ESAD, que tipo de escola de artes é que tu achas que pode ser a escola de artes de agora e do futuro? Porque é uma questão hoje também que se coloca a muitos artistas e em várias áreas é um certo desconforto com o lado institucional do ensino artístico. E no modo como procuram, mesmo no plano internacional, procuram soluções de ensino artístico que possam responder, não é, a esta situação, esta ecologia nova também da criação. Como é que vês isso? Claro O que é que tenho seria para uma ti a ideia escola de ideal, uma digamos, entre aspas? escola, tenho uma ideia de uma escola, claro. Depois também temos esses, a Bauhaus ou Black Mountain, não é? Que seriam para ti Ou caminhos Black interessantes, Mountain, não é, sim. de experiências de arte, de ensino artístico. Sim, uma espécie vá lá, não digo de comunidade, mas de um sítio onde o ideal seria onde pudesses convidar, onde tivesses pessoas, criadores, ou em que pudesses convidar várias pessoas de várias áreas, de várias, em que tivessem individualizando cada coisa, dar o seu testemunho e vá lá, uma espécie, não digo workshops, mas conferências e, e seminários, até debates e trocas, mas com um sítio onde houvesse troca de ideias, acima de tudo, e que se pensasse verdadeiramente o mundo. Muito bem, Wanda, obrigado pelo tempo, por este momento. Obrigado, eu. E bom trabalho. Obrigado.